Completa essa frase. A primeira palavra que todo mundo vai colocar é do you speak English. Porque o falar está relacionado diretamente à sua capacidade de se comunicar em inglês. Isso já está tão enraizado na nossa cabeça que quando você não consegue falar, você acha que você não sabe falar inglês. Mas na verdade, se a gente trocasse isso por can you communicate in English? Or can you understand English? Or do you read in English? Do you write in English? Às vezes a comunicação não é só a verbal falada, às vezes a comunicação pode vir de várias outras formas. E talvez você seja uma pessoa que não tenha facilidade na fala, mas tenha facilidade em outras habilidades que fazem você se comunicar tão bem quanto em inglês. Eu tô tentando gravar um vídeo aqui fora porque é tão gostoso aqui, mas é mó barulho. Enfim, vamos lá, vamos com o barulho mesmo. Talvez você tenha outras habilidades que fazem você se comunicar tão bem em inglês quanto o falar. Você tem a percepção de que você não fala tanto quanto você gostaria, ou que você tem dificuldade para fala, você tem a percepção de que você não sabe inglês. E aí bloqueia e trava todo o resto. Então você fica naquela, eu não sei falar inglês, eu não consigo, lá, 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 lá. E aí os caras de Cambridge fizeram uma pesquisa do por que as pessoas não falam inglês. Primeira top lá no ranking tava medo e insegurança. As pessoas têm medo de falar inglês, elas se sentem inseguras por NX motivos, que aí cada um vai ter o seu. E aí o segundo tópico que eu sempre falei isso, e todo mundo falou, não, nada a ver, não é, tal. Os caras de Cambridge concordaram comigo, valeu Cambridge. Por que falar? Tipo, cara, por que falar inglês? Não tem sentido isso, né? Eu me sinto assim muitas vezes. Às vezes em congresso de professores, congressos que são aqui no Brasil, né? Então, todas as pessoas que estão lá participando daquele congresso são brasileiros e os palestrantes que vieram de fora falam inglês. E aí, beleza, qualquer um de nós que tá lá consegue, são professores, claro, né? Sentar lá e assistir a palestra em inglês e tá tudo certo. Só que a hora que a gente vai falar um com o outro no coffee break, por exemplo, o pessoal vem querer falar inglês e eu fico me sentindo meio idiota, porque, tipo, porra, eu sei que a pessoa é brasileira, a pessoa sabe que eu sou brasileira, nós não nos comunicamos em inglês com outras pessoas brasileiras, isso não é normal aqui. Então por que falar inglês lá? Eu entendo que tem gente que tá treinando, tem o sentido, o ambiente, tudo, mas fica meio idiota, né? Eu me sinto meio idiota. Ou assim, eu sou professora, eu tenho a escola, tal, não sei o quê. Aí às vezes numa festa de família alguém vira e fala, ô, fala inglês aí. Sem contexto nenhum, sem nada, sabe? Então às vezes é meio bobo falar inglês, sabe? É meio tipo, por que eu vou falar inglês? E aí lá nessa pesquisa que fizeram, os alunos, eles descobriram que os alunos se sentem assim nas aulas de inglês. Tipo, o consciente deles sabe que eu estou aqui para aprender inglês. Porém, o inconsciente lá aperta um botãozinho, tipo, pô, mas o professor é brasileiro, os alunos são brasileiros, tá todo mundo aqui. Por que eu vou falar inglês aqui? Não tem sentido. E aí trava. É diferente do que acontece quando você vai fazer uma viagem, por exemplo, e você sabe, você tem certeza absoluta que se você falar português você não vai ser entendido. Então você fala inglês e aí aquilo faz sentido naquele momento. Então tem esses dois motivos principais. A insegurança, ela vem do modelo que a gente foi criado, porque as escolas, né, as escolas no geral, quando aprende inglês é prova, é treino para vestibular, é conjugar verbo, é falar de gramática e tal, só que a pessoa não sabe falar inglês ainda. Então, um bebê, quando ele aprende a falar português, por exemplo, ninguém vira pra ele e fala, olha, vamos conjugar o verbo no passado, essa preposição se usa com tal verbo, né? Ninguém fala isso. Nós simplesmente falamos português com o bebê, ele escuta a musiquinha, ele assiste desenho, e ele vai absorvendo. E se você prestar atenção, a primeira reação do bebê são falar palavras-chave, palavras que são importantes para a comunicação, sem conjugar e sem colocar palavras de ligação no meio, por exemplo. Ele não usa preposições nem conectivos. Então ele fala assim, mamãe, bó. Ele não fala, mamãe, eu quero brincar de bola. Entendeu? Às vezes ele fala até a palavra errada, ele não fala bola, ele fala bó. Então a tendência a aprender uma língua é essa, é primeiro palavras-chave,
depois essa palavra pronunciada corretamente, e depois a conexão das palavras, que pode ser que seja feita errada. E tudo bem, a comunicação é feita do mesmo jeito. Então, o falar uma língua é o se comunicar em uma língua. E aí o medo vem do que? Você primeiro recebeu toda a informação técnica, sem saber produzir nada. A hora que você foi produzir, você não conseguiu produzir porque você não tinha passado por aquele processo anterior de pequenas produções. Aí você não conseguiu produzir, ficou frustrado, provavelmente tirou nota baixa, os amiguinhos tiraram sarro, a professora brigou, a mãe cobrou. Então foi colocando aquele monte de coisa um em cima do outro como chama isso? Foi colocando aquele monte de estímulo negativo um em cima do outro, e aí você criou um trauma e falou, não sei falar isso. Só que a hora que você vai trabalhar, você precisa falar com o teu chefe, precisa ser uma linguagem formal, e aí você se cobra, e aí precisa atender o cliente, precisa mandar o e-mail, precisa entender o call, e todo mundo fala porque todo mundo já fez intercâmbio, você não fez, e aí você fica nervoso, você precisa daquilo para promoção, então você já tá com um monte de estímulo negativo, vem mais estímulo negativo, trava total. Então a maior dificuldade dos alunos em fala não é a fala, é o psicológico. Foi isso que eles descobriram. Bom, eu falei que eu ia dar dica, né? Dica, um exercício que eu acho bem interessante. Falar. Se você tem medo, se você tem vergonha, se você tem bloqueio, se você, sei lá, fala inglês quando você estiver sozinho. Eu, por exemplo, eu não sei falar francês. Eu estudei francês por 2 anos e não saía do básico. Mas foi falta de persistência minha também. Eu não ligava muito, fazia uma aula por semana, de vez em quando fazia lição, de vez em quando não. Eu nunca fui muito atrás disso. Mas aí, numa época que eu fui viajar pra França, eu queria falar mais, né? E aí, o que eu fazia? Eu conversava comigo mesma em português. Eu fiz isso em inglês também, deu muito certo. Mas a hora que você, sei lá, pra ninguém achar que você é louco, pra você não ter vergonha, você não ter medo, faz o que eu tô fazendo. Liga a câmera e fala, finge que é uma pessoa que tá ali e conversa, só que em inglês, no caso. Quando você tá tomando banho, vai falando, conta, né? Tipo, hoje meu dia foi assim, eu acordei, eu trabalhei, eu fui pra aula, eu dirigi, eu peguei o ônibus. Vai contando. E só que você vai fazer isso de forma errada, claro. Você não vai acertar todas as frases, você não vai lembrar todas as palavras. Mas tanto faz, porque não tem ninguém lá. Segue, não trava, vai indo, vai indo, vai indo. Dia seguinte faz a mesma coisa, dia seguinte faz a mesma coisa. Se você conseguir, se grava. Se você não quiser se ver, põe só o gravador do celular de áudio pra te gravar. E depois de uns 5, 6 dias que você fez isso, se escuta. Compara o primeiro áudio com o último áudio. E aí, nos áudios do meio, vai vendo o que tá faltando. Porque a hora que você se escutar, você vai perceber. Você fala, nossa, errei isso. Putz, não coloquei a preposição aqui. Ou, eu sei que tá faltando alguma coisa aqui, mas o que é? Não sei. Aí você recorre pro teu professor. Aí você vai procurar informação sobre isso, enfim. Mas o fato de você fazer sozinho primeiro, acaba sendo uma coisa que é natural. Você pôr pra fora e você ouvir você falando inglês. Porque você se ouvir falando inglês é esquisito também. Parece que até a nossa voz muda, né? Quando a gente fala em outra língua. Então essa é uma dica pra você falar inglês. Outra dica eu não sei se ainda existe, mas na minha época que eu tava aprendendo, com certeza existe ainda, só não sei qual é. Mas aí quem sabe coloca aqui nos comentários. Existem sites que você pode se cadastrar pra falar com estrangeiros. Tem um site que você se cadastra pra falar com velhinhos dos asilos dos Estados Unidos. Eles estão sozinhos, não tem família e tal. E aí estrangeiros falam com eles. Assim, você não precisa ter vergonha disso porque você vai ter a necessidade de falar inglês, porque se você falar português ninguém vai entender. Não é aquela coisa boba de, por que eu tô falando inglês? Existe a necessidade e existe ninguém me conhece, meu. Qualquer coisa desliga lá e caiu minha internet. Tenta não fazer isso, né? Mas é uma ideia. Tem sites na minha época que eu aprendia inglês, eu me cadastrei num site que chamava Share Talk. E aí era assim, você falava qual era a sua língua nativa e qual língua você estava aprendendo. Então, no meu caso, a minha língua nativa era português e eu estava aprendendo inglês. Aí, pessoas que tinham língua nativa em inglês e estavam aprendendo português, vinham falar comigo e vice-versa. Então, eu ensinava português para eles e eles ensinavam inglês para mim.
Como tava todo mundo ali aprendendo e tinha sentido naquilo, se eu falasse inglês totalmente errado na hora de ensinar o português, o cara ia falar, beleza, aprendi português, valeu, mas ó, é assim que fala. Pronto. Eu sei que existem sites aí de professores gringos que dispõem o tempo deles, aí você vai ter que pagar, né? Não sei como é que funciona esse pagamento. Só pra falar, só pra conversar. Então eles ligam a câmera e conversam com você. Vai ter sentido, porque eles são gringos, eles não vão saber falar a tua língua. E você vai estar seguro no teu ambiente de casa. E aí existe uma coisa assim, tem gente que precisa ser corrigido na hora. Senão ele vai falar errado a vida inteira. Tipo, ele falou errado, ele não foi corrigido, ele vai continuar falando errado. Tem gente que se fala errado e é corrigido, é interrompido, o pensamento para, ele cria um bloqueio ali de que, tipo, toda vez que eu falar tá errado. Toda vez que eu falar alguém vai me interromper. Aí trava. Você tem que saber quem você é também. E quando você sabe disso, fala pro teu professor. Olha, eu gosto que me corrija na hora. Ou, eu prefiro que não me corrija na hora. Essas pessoas que travam ao serem corrigidas, eu era uma delas. O que o professor deve fazer, o que você pode fazer também, sugerir. Pede para a pessoa que está conversando com você anotar tudo que você falou de errado e te dar esse feedback depois que você conclui o teu pensamento, que aí não fica truncado. Bom, essas são as dicas que eu tenho para speaking. Gente, para falar tem que falar, não tem jeito. Se você não consegue ainda falar e chegar lá e dar uma palestra em inglês e fazer um call, uma reunião, volta alguns passinhos antes. Fala sozinho, fala pela internet, se grava, fala palavrinhas, não se cobre. Você tem que, na verdade, mudar a imagem cerebral que você tem de que eu não falo inglês, eu não consigo falar inglês, portanto eu não me comunico em inglês. Talvez você se comunique muito bem, na escuta, na leitura, na escrita. Você só precisa desenvolver essa habilidade aqui. E aí, fazendo uma analogia, se você não consegue andar de bicicleta ainda, põe a rodinha. Vai andando de rodinha, depois você tira uma rodinha, aí você começa a se gravar, a falar sozinho, a treinar com mais frequência e um dia se desafia ali, vai ser desafiador. Nesse dia você vai ter medo, você vai ter vergonha, você vai ter tudo, mas você já vai ter mais respaldo, você já vai ter mais segurança de que você consegue. Faz um call. Chama ali o teu chefe e fala inglês com ele. Aí vai ter medo, não vai ter medo, vai passar, mas você já tem respaldo, tirou uma rodinha, daqui a pouco você tira outra, talvez você caia. Aí você fala, puta, caí. Errei tudo isso aqui que eu falei, meu Deus do céu, o cara não entendeu nada, perdi o cliente. Tenta outro, depois, né? Então assim, é trabalhar a confiança, ok? É trabalhar o desenrolar do inglês. E faz um pouquinho todo dia. Esse pouquinho todo dia parece bobeira, mas é importante, tá bom? Beijinhos.